Olá! Esse é um programa onde nós apresentamos a Bíblia da forma mais pura possível. As respostas todas do programa é baseadas na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Agora, a grande questão é a seguinte: como aceitar por completo a Bíblia como sendo a Palavra de Deus? Porque ao lermos a Bíblia Sagrada, a gente vai se deparar com contradições, com textos que aparentemente são contraditórios. E aí a gente fala, poxa, a palavra de Deus não tem erro, é a pura palavra de Deus. Agora, por exemplo, olha o que eu leio aqui em Mateus 20, a partir do verso 29. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Mateus, capítulo 20, versos 29 e 30. Agora, quando a gente vai no texto referência em Lucas e Marcos, eu vou pegar Marcos, por exemplo, Marcos 10, 46. Olha só o que diz Marcos 10, 46. Vamos ver aqui, ó. Marcos 10, 46 diz o seguinte. Olha aqui. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. É a mesma história. Aqui ia dar o nome dele. Só que lá em Mateus, estava dizendo que eram 2 cegos. Aqui em Marcos e também em Lucas, no capítulo 18, diz que é apenas um cego. É a Bíblia que está errada? Foi alguém que copiou errado? Essas contradições, e não é só essa, tem outras contradições se nós olharmos no texto bíblico. Como podemos aceitar como um livro que não tem erros? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como sempre digo, é muito bom ter você, telespectador, aqui juntinho da gente. Obrigado por vocês fazerem o programa acontecer. Afinal de contas, são as suas perguntas, os seus questionamentos que fazem o nosso programa acontecer. Portanto, nunca desista, hein? Se a sua dúvida ainda não foi pescada, continue mandando a sua pergunta. E você que está assistindo agora pela primeira vez, ao você mandar a sua pergunta para a gente pelos meios que daqui a pouquinho eu falo, você pode ter a sua resposta na Bíblia, tá bom? Então não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, porque quem está na mira para dar a resposta baseando-se na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estamos aqui agradecidos a Deus, amigo telespectador, por você estar conosco em mais um Na Mira da Verdade. Vamos esperar as suas perguntas bíblicas para juntos aprendermos sobre a palavra de Deus e vermos o que ela tem a nos dizer sobre a vontade dele para a nossa vida hoje. Então esperamos que mais uma vez, através do nosso breve estudo, você possa sentir Deus falando com você através das Escrituras. Agora, professor, nós falamos aqui já há tantos anos, né? Na mira da verdade, ou seja, a verdade, a palavra de Deus. Só que volta e meia chega para a gente questionamentos por supostas contradições no texto bíblico. Como é que a gente vai poder acreditar, como que a gente pode acreditar na palavra de Deus se supostamente tem contradições? Como não duvidar? Eu apenas, ao abrir o programa, citei 3 textos de uma história.
Mas nós sabemos que tem muitas outras histórias na Bíblia. E esse programa, ele é baseado todo na Bíblia, professor. Isso mesmo. Como é que a gente defende a ideia da inerrância da palavra de Deus com essas supostas contradições? Nós cremos primeiramente na perfeição da palavra de Deus, só temos um certo receio com algumas questões da inerrância, como é defendida no meio evangélico, porque eles acabam ensinando que os originais não tinham erros nem mesmo ortográficos. Nós já não cremos desta forma. Nós cremos numa espécie de inerrância ou perfeição doutrinária da palavra de Deus. Agora, cremos que a Bíblia, por ter dupla autoria, como diz 2 Pedro 1, na verdade 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, 20 e 21, como tem dupla autoria, então a Bíblia é a perfeita palavra de Deus no imperfeito sotaque humano, né? Mas isso é um outro assunto, mas só para esclarecermos que às vezes podem pensar que nós temos a mesma compreensão do que outros irmãos, a nossa é um pouco diferente, mas cremos sim na perfeição total da palavra de Deus. Agora, o que acontece? É muito importante nós recordarmos que quando há uma suposta contradição na Bíblia, o problema não está na Bíblia, o problema está em nós. Todas essas contradições, tem um livro muito interessante, um manual de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Óbvio, eu não concordo com tudo que o autor diz, mas é um manual muito bom de Norman Geisler. Ele mostra que há respostas para todas estas supostas contradições no texto bíblico. Óbvio, por existir uma distância muito grande entre a nossa cultura e a cultura dos tempos bíblicos, certas dificuldades surgem, o que é normal. Mas o que o leitor da Bíblia tem que ter? Humildade para ir ao texto bíblico e permitir que o autor inspirado explique a intenção original dele. E também devemos ter uma visão correta sobre inspiração. Porque se você achar que inspiração significa que todo mundo vai falar igualzinho nos mínimos detalhes, aí realmente você vai encontrar contradições na Bíblia. A inspiração guia, sim, os profetas a falarem a mesma coisa. Porém, em relação a detalhes, a visão de mundo e as características do profeta são respeitadas. Então, por exemplo, você vai para Mateus, para esse texto de Mateus, que fala dos cegos em Jericó. Você vê que Mateus, aqui no capítulo 20, ele menciona, no verso 30, 2 cegos, enquanto Marcos e Lucas mencionam apenas um. Vou lhe dar um outro exemplo. Em Mateus capítulo 8, Mateus, aqui no versículo 28 em diante, ele menciona 2 endemoniados gadarenos. Aí você vai para Marcos e Lucas, eles mencionam apenas um. Por quê? Porque um desses era excessivamente violento e chamou mais a atenção. No caso de Mateus, por ele ser mais preocupado com números, ele gosta de dar informação exata. Outros evangelistas vão naquele personagem que mais chama a atenção. Então, no caso dos cegos, Mateus menciona que eram 2, mas Marcos e Lucas mencionam apenas um, porque um deles foi nomeado o Bartimeu e porque aquele lhes chamou mais a atenção. É uma contradição? Não. É uma maneira diferente de ver o mesmo filme. Quero dar um exemplo para você, amigo telespectador. Se você e o seu cônjuge e os seus filhos assistirem ao mesmo filme juntos, vocês, evidentemente, não vão contar o filme nos mesmos detalhes. E por quê? Isso é porque vocês estão vendo um filme diferente? Não. É que, devido aos aspectos cognitivos, psicológicos, certas cenas chamam mais a atenção sua, outras do seu cônjuge e outras dos seus filhos. A ideia geral do filme
vocês vão concordar, vocês vão transmitir a mesma ideia geral do filme, mas certos detalhes não. Até o gênero influencia nisso. Por exemplo, a mulher vai ter uma perspectiva sobre o filme, o homem tem outra. Com a sua maturidade, você tem uma perspectiva do filme, os seus filhos terão outra. Porque eles não têm o mesmo nível de maturidade e a mesma visão de mundo que você tem. Com os evangelistas aconteceu a mesma coisa. Eles presenciaram, viram os acontecimentos sobre Jesus. Só que eles não narraram nos mínimos detalhes, porque cada detalhe da vida de Cristo chamou a atenção mais de um do que de outro. Por exemplo, Lucas enfatiza a humanidade de Jesus. Então ele seleciona os eventos e os milagres que mostram a humanidade de Jesus. Já João, ele enfatiza a divindade de Jesus. E ele escolhe milagres, eventos que reforçam a divindade de Cristo, porque esse era o propósito dele. Então não dá para nós pensarmos que a inspiração tira a individualidade de cada profeta, de cada evangelista. Então eram 2 cegos em Jericó, mas um chamou mais a atenção de outros porque ele tinha nome, porque ele teve uma conversa mais próxima com Jesus e que provavelmente ele era aquele que comunicava-se por ambos, pelos 2. Então não dá para dizer que isso é uma contradição, simplesmente um detalhe diferente do mesmo filme que está sendo visto pelos evangelistas. E a história principal e geral é preservada por todos. Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp, o número é 12 981510101 e também o nosso SMS. Tudo eu recebo aqui no meu celular, tá bom? Mande a sua pergunta pelo WhatsApp ou então pelo SMS para o número 12 981510101 e pelas nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Sempre tem um videozinho lá onde você pode colocar a sua pergunta e participar do programa. Essa aqui já chegou pelo nosso Instagram, que sempre a gente pega algumas ali para a gente já começar o programa aqui. A pergunta foi do Fábio. E ele diz o seguinte, professor: boa noite, Tito, professor. Meu nome é Fábio Teixeira, sou de São José dos Pinhais, sou da Congregação Cristã no Brasil. Obrigado pela sua participação, Fábio. Gosto muito do programa e a minha pergunta é a seguinte. No livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 15, fala do privar da graça. O que seria isso? Porque ao mesmo tempo, lá no verso 28, fala que retenhamos a graça. Então, o que é se privar da graça? Só que depois, então, eu queria entender melhor isso. Vamos ler aqui, professor, o que está dizendo isso. Hebreus 12, 15, diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Vamos ver o que ele disse aqui no verso 28. No verso 28 diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Tem alguma contradição também nesse texto, professor, ou não? Não, pelo seguinte, obrigado, meu irmão da Congregação Cristã do Brasil, por acompanhar o nosso programa. O que Paulo está falando no verso 15? Ele está dando uma exortação no verso 15 e um conselho no verso 28. Olha a exortação: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Então ele está dando uma exortação: olha, não se prive da graça, não se aparte desta graça, não se separe dela. Já no verso 28, ele está dizendo o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Ou seja, permaneça na graça, permaneça em Cristo, permaneça em Deus, não desista da fé. E ele tem um conselho ainda mais direto sobre isso, no capítulo 10,
versos 35 a 39. Ali ele diz realmente, especialmente no verso 39, ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então ele exorta, em Hebreus, os cristãos a não abandonarem a fé. Esse é o principal propósito nesses versos que o irmão nos apontou. Ok, muito bem. Nós temos ainda mais 3, dá para botar mais uma perguntinha aqui. Olha só o que chegou aqui para a gente no nosso SMS. Ó. Aqui essa pessoa, deixa eu ver se tem um nome aqui, a Bianca, ela mandou a pergunta dela pelo nosso SMS, foi pescada aqui, ela diz o seguinte: boa noite, Tito e professor, me chamo Bianca e sou estudante das Testemunhas de Jeová. Ouvi dizer que o fundador das Testemunhas de Jeová era um ex-adventista. Isso é verdade? Porque algumas doutrinas que as Testemunhas de Jeová possuem, como por exemplo a comemoração de aniversário, é proibida, e na Adventista do sétimo dia não é proibido. Então, é isso mesmo? O fundador dos Testemunhos de Jeová é um ex-adventista? Professor Leandro Quadros, diga pra gente aí. Você tem essa informação? Tenho sim. Charles Russell não foi adventista do sétimo dia. O que aconteceu? Charles Russell foi o fundador da Testemunha de Jeová? Foi o fundador da Testemunha de Jeová. O que se sabe dele foi o seguinte, que ele esteve presente em algumas reuniões mileritas, mas ele nunca se tornou um adventista do sétimo dia. Só para te contextualizar, os mileritas eram seguidores de Guilherme Miller. Guilherme Miller era um pregador batista e na época de Miller era muito comum marcar datas para a volta de Cristo. Isso era algo comum entre os protestantes, especialmente de fala inglesa no século XVIII, XIX ali. Então o que acontece? Miller marcou um evento. Ele queria que Jesus voltaria em 1843. Depois mudou a data para 1844. Mas aí Russell esteve em alguma outra reunião, mas ele nunca foi filiado à Igreja Batista de Miller e ele não era um adventista do sétimo dia, porque a Igreja Adventista do sétimo dia ela foi formada depois que Jesus não voltou e teve um grande desapontamento, chamado desapontamento de 1844, vários grupos passaram a existir ali de mileritas, 13 em especial. Aqueles que voltaram para suas igrejas, aqueles que não foram para a igreja nenhuma e aqueles que decidiram estudar a profecia para entender o que aconteceu. Foi desse grupo que surgiu a Igreja Adventista do sétimo dia, mas Russell nunca fez parte do movimento adventista, então, da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, a informação que lhe deram, realmente, ela não está correta. Nós temos ainda um tempinho, eu vou colocar mais uma pergunta aqui, olha só. Quem mandou essa foi o Dilney Peralta, aqui pelo nosso Facebook. Ele mandou o seguinte: após o milênio, na nova terra, a nossa vida será semelhante à de Adão e Eva, antes do pecado? O que a Bíblia diz sobre a nossa vida na eternidade? Sempre assisto vocês e é um prazer conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Obrigado, Daniel. Não é Daniel, não. É Dilney Peralta. Eu falei Daniel, né? Dilney Peralta. Obrigado pela sua participação, Dilney. Mas olha só, vamos fazer o seguinte, professor, essa resposta você dá logo após o intervalo, que o nosso tempo aqui já pitou, combinado. Tá bom? A gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto é sobre a terra, a nova terra, né, que nós viveremos eternamente. Como é que vai ser? Após o milênio, na nova terra, a nossa vida será semelhante à de Adão e Eva antes do pecado? O que a Bíblia diz sobre a nossa vida na eternidade, professor? Bom, como é que era a vida de Adão e Eva antes do pecado? Porque o relato bíblico é tão curtinho ali, né, professor? Não dá pra gente ter uma noção de como era, né? Temos uma breve noção realmente, né? Eles viviam no jardim do Éden, tinham uma alimentação totalmente vegetariana, os animais não eram carnívoros, eram todos herbívoros, ou seja, era uma perfeição. E nós voltaremos a essa perfeição edênica. E eu acho que uma outra coisa importante, né? Deus os visitava todos os dias, não é isso?
Sim, então todas a Trindade estava ali próxima ao ser humano. Então Deus tinha uma relação face a face com nossos primeiros pais. E o que a Bíblia diz em resumo? Nós voltaremos a ter esta vida saudável e veremos a Deus face a face, diz ali Apocalipse 22, 4. Mas eu vou dar aqui um texto para você que fala da nova terra. Na verdade, você pode ler Isaías 11, 7 a 9, Isaías 65, 17 a 25, outro texto que eu vou dar para você ler depois, Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. Esses capítulos são os que mostram alguns detalhes de como vão ser, não detalhes, mas informações gerais de como vai ser a vida na eternidade. Mas eu vou ler pelo menos um texto para você, que está aqui em Isaías 65, 21. Ó. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Que interessante. Aqui é dito que teremos casas, teremos projetos, teremos coisas a fazer. E aí Paulo, em 1 Coríntios 13, falando do quanto nós vamos conhecer sobre a eternidade, sobre Deus, aqui no versículo 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí no versículo 12, do capítulo 13, 1 Coríntios, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então nós vamos ter uma plenitude de conhecimento da pessoa de Deus, do plano de salvação, da realidade da vida, de toda a vasta criação no universo. Então a eternidade será um momento de muita aprendizagem, de muito estudo e da compreensão de muitos mistérios da nossa vida. Então esses são alguns dos textos, leia esses textos que eu indiquei e aí você vai ter algumas noções gerais sobre a vida na eternidade. Muito bom, né? Será algo que a gente não consegue nem muito mensurar. O que os nossos olhos vão poder ver, o que a gente vai viver é algo que a gente não consegue nem ter um pouco de noção. Isso acho que é uma pálida, né, professor? Uma pálida noção de como o nosso Deus Criador, que fez todas as coisas, está preparando para nós vivermos eternamente, não é isso? Paulo, falando, Tito, dos sofrimentos dele, que foram muitos, em Romanos 8, 18, ele chegou a falar assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só. Então, o que Paulo sofreu nesse mundo não foi brincadeira, mas ele diz que tudo o que ele passou não pode ser comparado com aquilo que Deus preparou para os seus filhos, né? É algo que será maravilhoso, por isso que você tem que estar preparado, por isso que você tem que se preparar. E como que a gente se prepara? É com uma vida de oração, uma vida do estudo da Palavra de Deus. É assim que a gente vai estar pertinho de Jesus e se preparando a cada dia. E automaticamente podendo falar para os que estão ao nosso lado desse amor tão grande do nosso Criador por cada um de nós. E fazendo com que os nossos amigos, queridos, também possam ter esse sentimento que você tem trabalhado para crescer na graça, pertinho de Jesus, né? Então, uma vida de oração, uma vida do estudo da Palavra de Deus e automaticamente testemunhar tudo o que Ele faz e fez por você, para outras pessoas. Professor, olha agora só a pergunta que chegou para a gente, aquelas perguntinhas capciosas que eu gosto de ver como é que ele vai sair. Olha só, a pergunta é a seguinte, nem o nome da pessoa tem aqui, viu, professor? Mas olha, no nome dela ali, só tem reticências. A pergunta é a seguinte: se Deus é absolutamente soberano e decreta todas as coisas, como o ser humano pode ser moralmente responsável por seus pecados sem que Deus seja o autor do mal? Compreendeu a pergunta, professor? Sim. Deus é o autor do mal porque se Ele é soberano de tudo e nós somos moralmente responsáveis pelos nossos pecados, supostamente é Deus o autor do mal? Como é que é isso?
Primeira coisa, nós cremos que Deus é soberano, mas não cremos que Ele decreta todas as coisas. Quem crê nisso são os calvinistas, né? Cristãos de ordem calvinista creem que Deus decreta tudo, tá? E nós não cremos nisso, porque realmente você entrou num ponto. Se Deus decreta tudo, inclusive o mal, as criaturas não têm responsabilidade moral. Porque se Deus já determinou que uma criatura faça uma escolha errada, por exemplo, não tem livre-arbítrio nenhum. Então nós não cremos nisso. Eu quero te mostrar um texto bíblico, entre outros, né, para você perceber que essa compreensão calvinista ela é uma distorção do texto bíblico. Isaías, capítulo 30, versículo 9, por exemplo. Olha que texto interessante, para você analisar e ver que Deus não decreta tudo, tá? E também o verso 15. Esse aqui é um exemplo dos muitos. Porque povo rebelde é este. Aqui Deus está reclamando. Imagine Deus decretar que eles fossem rebeldes e reclamar ao mesmo tempo. Ou seja, é um Deus com um problema mental sério. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Veja, eles não ouviram a lei do Senhor porque Deus decretou ou porque eles não querem ouvir? Porque eles não querem ouvir. Está claro o texto. Isaías capítulo 30, verso 9. E no verso 15, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então temos que ter cuidado com essa teologia calvinista que diz que Deus decreta tudo. Deus, ele é soberano sim, mas em sua soberania Deus decidiu que os seus seres livres fossem moralmente responsáveis e para isso Deus deu livre-arbítrio a eles. Óbvio, e aqui tem um lado correto, obviamente, do calvinismo, é a questão da nossa corrupção. Nós estamos realmente depravados. O nosso livre-arbítrio é totalmente limitado pelo pecado, mas não podemos ir para o extremo de dizer que ele está ausente. Porque se ele é ausente, nós não somos seres moralmente responsáveis por nossos atos. Eu sei que os calvinistas fazem uma distinção entre livre-arbítrio e livre agência, mas para mim isso aí simplesmente não faz sentido. Como que eu vou ter livre agência sem algo, pelo menos parte de livre-arbítrio? Então acho que isso é mais um recurso para tentar explicar aquilo que é inexplicável. Professor, eu tenho uma pergunta aqui do Instagram, que quem formulou ela foi o Ulisses Rodrigo, que ele diz, com aquele texto lá da perseguição de Jerusalém, enfim, ele diz o seguinte, em Mateus 24, 20, citando a destruição de Jerusalém e a eventos futuros também, Jesus orienta seus seguidores a orarem para que a perseguição e a fuga não ocorra no sábado, nem no inverno. A pergunta é a seguinte, essa fuga poderia trazer algo que faríamos quebrar o mandamento, a guarda do sábado? Se sim, poderia falar um pouco sobre isso? Ele é lá de Marabá, no Pará, recém-batizado, e o programa Na Mira da Verdade tem sido um grande completo dos meus estudos, tem sido um grande complemento dos meus estudos. Olha aí, Ulisses, a pergunta sua foi pescada e o professor vai dar a resposta na Bíblia. Professor, como é que é isso? Aquilo que vai acontecer ali por ocasião que Jesus citou, né? Sobre a queda de Jerusalém, isso está relacionado com o futuro também? Aqui é mais de Jerusalém mesmo, mas aqui tem uma lição importante para nós sobre o sábado. Então, mas por que fala que não orasse para que não caísse nos sábados? Aqueles que estavam fugindo ali poderiam estar transgredindo o mandamento, por exemplo? Eu vejo duas coisas aqui. A primeira é porque fugir no sábado, ou melhor, ter que fugir no sábado, no inverno é muito difícil, né? Imagine ter que fugir no inverno. Né? E no sábado tem duas questões. No sábado, estando eles reunidos em adoração, era mais fácil de o exército romano pegar e matar todos. Esse é um dos motivos, mas tem um outro motivo sim. Quando Jesus diz para não orar para que a fuga se dê no sábado, é para eles não terem que transgredir o sábado.
né? O sábado é um dia de adoração, de deleite. Então Cristo está dizendo o seguinte: ore para que vocês não tenham a fuga dificultada no sábado, mas também para que vocês não tenham que transgredir o mandamento, para que o sábado deixe de ser um dia deleituoso. E aqui tem uma informação importante sobre o sábado, que eu já abordei isso aqui em alguns poucos debates que eu fui. Na verdade eu fui em vários, né? Mas ano passado eu estive num apenas, que eu abordei com o meu debatedor muito respeitoso, que é o seguinte: isso aqui aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo. Então o que isso nos dá de insight? Aqui eram judeus cristãos. Todos os judeus cristãos, todos os que creram na palavra de Jesus, eles fugiram de Jerusalém. No momento que o exército romano estava querendo fazer o cerco. E o que isso indica para nós? Que se Jesus deu essa advertência de algo que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, isso indica que depois da cruz os judeus cristãos não entenderam a abolição do sábado, muito pelo contrário. No ano 70 depois da cruz, eles continuavam tendo o sábado como dia de guarda e não o domingo. Então isso aqui é um insight interessante para nosso telespectador a analisar. Ok, olha só, tem uma perguntinha aqui. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, nós temos o canal do YouTube, Novo Tempo ao Vivo, você pode assistir toda a programação do que está acontecendo no ar. Essa pergunta chegou pelo nosso YouTube e foi pescada lá. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Aguinaldo. Boa noite, professor e Tito. Eu não entendo sobre os nefilins. Eu gostaria de saber mais sobre esses homens. E quando a Bíblia fala que os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens, o que está querendo dizer isso? Porque está relacionado aos nefilins. Quem eram, professor? Quem eram esses, os nefilins que a Bíblia fala ali em Gênesis, professor? Que eram gigantes, não é isso mesmo? Isso. Mas quem eram esses nefilins? O termo gigante no hebraico é o termo nefilim. Então por isso que ele fez essa pergunta, quem são os nefilins, né? Que é o termo traduzido então por gigantes em Gênesis 6, verso 3. Vamos ler aqui o texto. Gênesis 6, verso 4, na verdade. Ora, naquele tempo havia gigantes, que é o termo nefilim, no hebraico. Gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. O que acontece? Muitas pessoas creem indevidamente que estes filhos de Deus que se uniram sexualmente com filhas dos homens eram anjos. Por que eles creem assim? Porque no livro de Jó, nos capítulos 1 e 2, os anjos são chamados realmente de filhos de Deus. Mas nós devemos recordar que no texto bíblico não apenas anjos são chamados de filhos de Deus, também seres humanos. E por que nós cremos aqui que esses filhos dos homens que se uniram com as mulheres são seres humanos e não anjos? Por alguns motivos. Primeiro, em Mateus 22:30, é dito que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Ou seja, os anjos são seres assexuados. Então, há uma razão natural para não crermos na união sexual entre anjos e seres humanos. Isso é inviável. Tá? Segundo motivo, no contexto, a Bíblia fala da maldade do ser humano e não da maldade de anjos. Por exemplo, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então aqui o capítulo 6 fala da corrupção do gênero humano. Aqui não está falando de anjos. E quando você vai para o contexto, você vê aqui no capítulo 6, verso 1, e no capítulo 4, 26, quando você lê esses textos, o que você conclui? Que os filhos de Deus eram os descendentes do justo Sete, e as filhas dos homens eram as descendentes de Caim. Então foi esse jugo desigual, essa união entre descendentes justos e descendentes ímpias de Caim, os justos de Sete
e as ímpias de Caim que proporcionou essa corrupção do gênero humano. E aí você pergunta, por que gigantes? Na verdade, todos eles eram altos, eram grandes em estatura. Mas aqui o termo, ele quer destacar não simplesmente o aspecto físico, mas moral. Eles eram gigantes, diríamos assim, na maldade, eram pessoas extremamente perversas. Então o propósito do texto é falar disso. Não é falar da união sexual entre anjos e seres humanos, que é obviamente há uma crença também entre os judeus, havia uma crença entre os judeus acerca disso, mas não é o que o texto bíblico ensina. Então, interprete esses gigantes como seres humanos muito maus que viveram nos dias do dilúvio e tire da mente essa ideia de que anjos podem se unir sexualmente com seres humanos, porque a Bíblia realmente não ensina isso. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar e convidar você para conhecer a plataforma de cursos da Novo Tempo. Você sabia que agora você tem todos os guias de estudo, como Na Mira da Verdade, Apocalipse, olha aqui, ó, Daniel, aqui ó, esse mais novo Lar, Doce Lar, enfim, todos esses guias de estudos que nós oferecemos gratuitamente aqui, você pode pedir lá na nossa plataforma de cursos. É só você acessar Novo Tempo Cursos, novotempocursos.com, você vai ter a oportunidade de fazer a sua inscrição lá e você vai ver todos esses guias de estudos aqui em videoaulas. Por exemplo, o professor Leandro Quadros ensinando toda esse curso bíblico aqui, que é um guia de estudo. Você vai poder ver as videoaulas do professor Leandro Quadros e no final de cada aula ali, você tem a chance de solicitar a sua revista gratuitamente. É só acessar novotempocursos.com e participar dessa plataforma que a Novo Tempo está oferecendo gratuitamente para você. E você também pode pedir a sua revista, que ela vai chegar aí na sua casa sem você pagar nada, tá bom? Acesse novotempocursos.com, se inscreva e desfrute e aprenda da Palavra de Deus de forma com videoaulas dos mais diversos estudos bíblicos ou guias de estudos que nós oferecemos gratuitamente para você, tá bom? Bom, nós temos que ir para um intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo e acesse lá novotempocursos.com, faça a sua inscrição e depois você me fala aqui. A gente volta já já. Já estamos de volta e é muito bom ter você aqui com a gente para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E olha só a pergunta que chegou aqui no nosso Instagram. Quem mandou foi a Ildete Monteiro e ela diz o seguinte: professor, olha só a pergunta da Ildete. Boa noite, Tito e professor Leandro. Eu gosto muito do Na Mira, não perco um. Eu não entendo 2 Tessalonicenses 2,15. Porque lá fala de tradição. Vamos ver o que está dizendo aqui. Eu vou até pegar numa outra linguagem para poder ver exatamente como ela está vendo lá. 2 Tessalonicenses 2, verso 15, diz o seguinte. Olha aqui. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, ou melhor, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que aqui, Tessalonicenses, é Paulo dizendo, essas tradições aqui, professor, tem alguma coisa a ver? Paulo estava ensinando aqui que eles, então, aceitassem as tradições? Como é que é isso? Qual é o contexto? O que acontece? Esse texto é usado, por muitos irmãos católicos para alegar a importância da tradição eclesiástica para até mesmo nortear a interpretação do texto bíblico. Então, esse texto é usado porque Paulo diz assim, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Só que o que nós temos que analisar aqui? Paulo diz realmente para permanecermos firmes nas tradições. Mas qual é que era a base da tradição apostólica? Aqui que está o detalhe. A base da tradição apostólica era a Bíblia. A tradição apostólica não estava acima da Bíblia. A Bíblia
norteava toda a tradição apostólica. E como que nós vemos isso? Por exemplo, qual era a base das epístolas de Paulo? O texto bíblico. Atos 17:11. Quando o apóstolo Paulo e Silas pregaram em Bereia. Ali é dito que os crentes de Bereia foram conferir se o que Paulo e Silas pregavam estava ou não de acordo com o texto bíblico. Então, o que isso nos mostra? A tradição apostólica, aquilo que os apóstolos nos ensinaram é muito importante, mas a base deles era a Bíblia. Eles não colocavam a tradição acima da Bíblia. Para eles, a Bíblia estava acima da tradição e a norteava. Então, se nós tivermos esta compreensão, aí nós vamos perceber que o princípio protestante sola escritura ou somente a escritura, ele é válido, ele é o correto. Não negamos a importância da tradição, apenas negamos que a Bíblia deva ser submetida a uma tradição oral, porque se assim o for, a possibilidade de mudar o texto bíblico e interpretá-lo a seu bel prazer é muito grande. Então, a segurança é deixarmos que o texto bíblico seja o norte, o guia, para que a interpretação do autor inspirado tenha a primazia sobre a tradição. Não a rejeitamos a tradição, mas ela tem que estar submissa ao texto bíblico. É interessante que eu estou com a Bíblia aqui na nova tradução na linguagem de hoje, né? Que já dá um ar diferente do assunto. Se a gente pegar um pouquinho antes do verso 14, né? Antes do 15 aí, ó. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois o verso 15 diz assim: portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como nas nossas cartas. Então, na nossa carta. Então, é uma maneira diferente de falar aquilo que eles estavam ensinando, o Evangelho. O Evangelho, não é mesmo? Isso mesmo, Tito, e com base no texto bíblico. É, exatamente. Não reinterpretando o texto, mas com base no texto. Muito bem, muito bem. Olha, tem uma afirmação aqui que eu quero colocar ali para o professor Leandro Quadros. Vamos ver o que ele fala. Vamos ver se a produção consegue mostrar ela para mim aqui. Você consegue colocar na tela? É uma afirmação, professor, quero ver o que você fala sobre isso. O sofrimento prova que Deus perdeu o controle. Professor Leandro Quadros, o que você fala sobre isso? Na verdade, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos deixar que o texto bíblico nos responda. O sofrimento, longe de provar que Deus perdeu o controle, prova que o ser humano pecou. Mostra que existe pecado. Vamos ver aqui Romanos. Na verdade, vamos ver primeiramente Romanos 8:18. Foi um texto que eu já citei. Vamos ver como é que Paulo interpretava isso. E se alguém que tinha motivos para dizer isso era Paulo. Vamos ver aqui Romanos 8:18, que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, será que ele disse que os sofrimentos demonstram que Deus perdeu o controle? Vamos ver qual foi a resposta de Paulo. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo ele tinha uma visão muito diferente. E olha que Paulo sofreu. Se você for para 1 Coríntios 11, eu vou dar aqui para você o verso para você ler depois. Eu acho que é 2 Coríntios 12, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 11. Aqui, ó, 2 Coríntios 11, leia dos versos 16 ao 33. Entre os sofrimentos de Paulo, olha por exemplo aqui no versículo 23, ó. São ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, e aí segue adiante. E aí o que ele diz? Que tudo isso pelo qual ele passou não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, com base no apóstolo Paulo, na resposta dele, eu tenho que dizer que esta afirmação, ela é uma mentira. O sofrimento demonstra, sim, que existe pecado, que existe o mal, que a humanidade não está caminhando da forma como Deus gostaria a princípio. Mas, ao mesmo tempo, o sofrimento nos mostra que o pecado é ruim, que o pecado é mau, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra que, apesar de tudo isso, a glória que Deus vai revelar em nós quando Ele transformar a nossa vida, a nossa natureza, o nosso corpo, o nosso mundo, aquilo que nos aguarda é muito maior do que aquilo pelo qual nós passamos. Então nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, nós temos que desenvolver a fé e a inteligência emocional de Paulo para entendermos que apesar dos sofrimentos, aquilo que Deus reserva para nós é infinitamente melhor do que aquilo que temos aqui hoje. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma mentira desvendada aí, certo? Ok, a próxima pergunta, quem mandou foi o Felipe, aqui pelo nosso Instagram. E a pergunta do Felipe é a seguinte. Boa noite. Lá em Gênesis, fala que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eu gostaria de saber o que consiste essa semelhança. Olha aí, professor. Se a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que é essa semelhança que nós temos com Deus? Deus é como a gente, sei lá, podemos dizer assim, o corpo dele, a forma dele, tem como a gente saber alguma coisa na Bíblia? É muito difícil entrar nessa questão, Retito, porque realmente Deus, Ele é infinito. Deus, Ele é infinito e nós, como criaturas finitas, não podemos compreender um ser infinito. Agora, quando a Bíblia diz que somos a imagem e semelhança, quer dizer o que? É algo parecido, mas não é igual. Então, por exemplo, Deus não tem carne e ossos. Ele é o criador da matéria. Mas João 4, 23 e 24 diz que ele é espírito, ou seja, ele é um ser espiritual. Agora, do que é composto Deus? Não tem como nós sabermos. Deus é o criador da matéria, então ele está acima da matéria. Só que ao mesmo tempo, Apocalipse 22, 4 diz que nós vamos ver a face de Deus. Então Deus é semelhante, nós somos semelhantes a Ele, mas estamos muito longe de sermos iguais. Na verdade, nunca seremos iguais a Ele. Então, nós vamos conhecer realmente a divindade quando estivermos na eternidade com Deus. Ele é sim, o que a Bíblia quer dizer? Que Ele é um ser pessoal, nós somos seres pessoais como Ele, nós temos sentimentos e vontade como Ele, nós somos pessoas capazes de se relacionar com outras pessoas, assim como Deus o é, porque a Trindade se relaciona desde a eternidade. Então, nesses aspectos, nós podemos ver que somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, saber exatamente como Ele é, isto é inviável. Nós vamos passar a eternidade estudando sobre Deus e não vamos compreender tudo, porque nós somos finitos e Deus é infinito. Então, criaturas finitas não podem entender plenamente um outro ser que é infinito. Muito bem. Olha, volta e meia, quase que em todos os programas acaba caindo essas questões sobre a cofundadora do Adventismo, a senhora Ellen G. White, né? E por isso que às vezes a gente faz questão de colocar, a gente acaba pescando essa questão, porque existem muitas dúvidas e é a oportunidade que nós temos de esclarecer sobre esse assunto. Tem 2 perguntas aqui que chegaram para a gente, tá? Uma veio pelo nosso Instagram, as 2 são pelo Instagram. A Lilian escreveu o seguinte: eu sou cristã e conheço a Igreja Adventista, eu sou do Rio Grande. Eu queria saber por que para ser membro da Igreja Adventista, eu sou obrigado a aceitar os escritos de Ellen White.
até mesmo no batismo, por exemplo. Por que somente a Bíblia para vocês não bastam? Então essa é a primeira pergunta, né, professor? Aí a outra é a seguinte: boa noite, eu gostaria de saber do professor a seguinte pergunta: onde está na Bíblia que a senhora White é uma profetisa? Aí, só para a gente entender, uma vez que nós a consideramos uma profetisa, como que a gente tem base bíblica para dizer isso? E a outra questão é sobre a Lilian. Por que para se batizar na Igreja Adventista, você tem que aceitar a senhora Ellen White como profetisa, não canônica? Aí é que está o detalhe. Nós não fazemos de Ellen White, amigo e amiga, uma regra de fé e prática, diríamos assim. Ela não é a nossa base doutrinária. Quando a Igreja Adventista ensina sobre Ellen White, na verdade, antes disso, ela ensina sobre o dom profético. Então pense assim: antes de aceitar Ellen White como profetisa, a pessoa tem que demonstrar crer no dom de profecia. Deus pode dar esse dom de profecia para mais pessoas, não precisa ser apenas Ellen White. Então, nós gostamos de, no batismo, antes do batismo, estudar com a pessoa sobre isso por uma questão de coerência e honestidade. Nós não podemos esconder de um aluno que nós cremos numa profetisa não canônica. Nós cremos que seria desonesto isso. Então a igreja gosta de dar todos os estudos bíblicos e um dos estudos não é Ellen White em si, um dos estudos bíblicos é o dom de profecia na Bíblia. E aí nós explicamos a diferença entre o profeta canônico e o não canônico. O profeta canônico tem livros na Bíblia, o não canônico não tem livros na Bíblia. E agora olha aqui esse macete que os críticos não comentam porque não sabem, tá? O profeta não canônico, ou seja, que não tem livros na Bíblia, a autoridade dele é regida pelo profeta canônico. Ou seja, todo profeta não canônico tem que estar submisso ao profeta canônico. Então nós não julgamos a Bíblia pelos escritos de Ellen White, nós julgamos os escritos de Ellen White pela Bíblia. Então Ellen White nunca ensinou a fazer dos escritos dela uma regra de fé e prática. Até vou ler uma citação aqui para você que é importante. E eu até parabenizo você por fazer essa pergunta a nós, porque muitos, ao invés de irem na fonte primária, vão na ideia de terceiros e aí acabam crendo naquilo que não é correto. Por exemplo, Ellen White fala do dom profético dela aqui nessa citação, mas olha o que ela fala antes, ó. Página 78 do livro Primeiros Escritos. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Então, Ellen White nunca trouxe a glória para os escritos dela. Ela não direcionava as pessoas para os escritos dela. Os escritos dela, de uma profetisa não canônica, têm a função de guiar as pessoas para os profetas canônicos, que é a Bíblia. Então, é isso que ela diz. E aí a outra pergunta: onde está escrito que Ellen White seria profetisa? É evidente que não vai estar escrito isso, porque o que a Bíblia registra é a existência de profeta não canônico e não o nome de todos eles. Então, quando você lê Paulo falando em 1 Coríntios 14, ele não deu nome. Ele não deu o nome de todos os profetas. Quem disse que só pode ser profeta quem tem o nome dele na Bíblia? Isso aí é uma invenção, não tem base isso. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A Bíblia não registra o nome de todos os profetas. Quer ver um exemplo? Atos 21, versos 8 e 9. Fala que as 4 filhas de Filipe eram profetisas. Agora, fala o nome delas? Os nomes delas? Não fala. Então, o que importa você saber? Que existem profetas canônicos e não canônicos. Se existem não canônicos, não importa se o nome dele está na Bíblia ou não. O que importa é se o escrito dele, a profecia dele está de acordo com o texto bíblico. Muito bom, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou e a gente vai ter que dar outras respostas a semana que vem, se Deus quiser.
Até semana que vem, Tito. Obrigado a você, amigo telespectador. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas perguntas e os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!